Boa noite a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja com cada um. Hoje, gente, já é a quarta semana que nós estaremos falando do livro de Jonas. A quarta semana que nós estaremos falando do livro de Jonas. E hoje nós chegamos no capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Jonas. Eu quero ler com vocês dos versículos 1 ao 4. Hoje nós só vamos nos concentrar nesses versículos que aqui estão. Dos versículos 1 ao versículo 4. E diz o texto: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo... Só recapitulando, semana passada o Anderson falou do capítulo 2, né? Jonas no ventre do peixe, ele faz aquela oração. Deus está disciplinando o profeta desobediente. Depois que Deus faz o grande peixe vomitar Jonas, é o texto que está em tela. Aí diz o versículo 1, que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor fala, Pai, profundamente no nosso coração, nos revela e nos expõe, Pai, aquilo que precisamos mudar na nossa vida. Nos ajuda a entender, Pai, com essa porção da tua palavra, aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. E nos ajuda, Pai, a sermos luz para aqueles que não conhecem o Senhor. Sabemos que a mesma dificuldade que o povo de Israel tinha de ser luz, a mesma dificuldade que o profeta Jonas teve de ser luz, é essa mesma dificuldade, Pai, que frequentemente nós também temos. Eu peço que o Senhor nos ajude a termos uma vida, na onde a nossa própria vida seja um anúncio da graça do Senhor e daquilo que o Senhor fez, Pai, na nossa vida. Na soberania do Senhor, que o Senhor faça isso conosco, em nome de Jesus. Amém. Quando eu estava preparando esse texto, a mensagem de hoje, e o conteúdo do que Jonas faz aqui, eu me lembro perfeitamente do que disse um professor nosso, do Seminário Bíblico Palavra da Vida, o pastor Marcelo Silva, que hoje é um dos pastores da Igreja Evangélica Congregacional Atibaense. Ele conta um relato que aconteceu com ele, de um jantar que ele foi com um amigo dele. E ele fala que nesse jantar, ele passou por uma das experiências na sua vida, no qual ele nunca mais vai esquecer, pensando para o lado negativo. Que experiência ruim que ele teve, porque ele diz que foi num jantar com um amigo, aquela expectativa de uma boa conversa com um amigo. Ele chega num determinado local onde seria o jantar, ele olha para o cenário, vê aquela coisa linda preparada, as mesas, os enfeites, até no momento em que ele tomou um lugar com o seu amigo, se assentou, e ele pôde olhar os garçons servindo as mesas. Começa a conversar com seu amigo, na expectativa também de logo serem servidos. Conversa com o amigo, olha para o lado, garçom servindo uma mesa, outro garçom servindo outra. Beleza. Logo,
estarão aqui. Aí ele olha para o lado e percebe que as pessoas das outras mesas já tinham começado a refeição. Continua a conversa com o seu amigo. Até no momento em que ele viu que as demais pessoas já estavam terminando a refeição. E na mesa dele, a refeição nem sequer tinha chegado. Ele olha e as pessoas já estão terminando a sobremesa. E ele nem tinha jantado. Ele conta que aquilo trouxe para o seu coração uma indignação. Ele ficou irado. E ele falou para a gente que com essa experiência muito ruim que ele teve, na qual ele passou, ele leva isso para o lado espiritual, no qual ele contou para a gente que é exatamente isso, gente, que acontece com aqueles que não conhecem o Evangelho e com aqueles que conhecem. Enquanto que aqueles que conhecem o Evangelho já terminaram a refeição, são os que conhecem o Evangelho, já estão abarrotados e discutem teologia e fala de segunda volta de Jesus. Muitos nem ainda ouviram falar de Jesus. São aqueles que nem ainda passaram pela experiência da refeição. Quando eu li esse texto, Jonas é exatamente uma pessoa que já tinha passado pela experiência da refeição, é um homem que já estava empapuçado de sobremesa, mas não quer compartilhar isso com os demais. Jonas, eu e você, somos muitas das vezes, sabe o que? Exclusivistas. Nós achamos que o que Deus tem feito para a gente é só nosso. E nós caímos no grave erro de achar que nós não devemos compartilhar isso com os demais. É exatamente isso que Jonas faz aqui no capítulo 3. Ele não quer ser canal de bênção. É um homem que traz uma mensagem de juízo e de condenação. O homem que tinha sido canal da graça de Deus, não quer transmitir essa mesma graça para os ninivitas, para os demais. Então, olhando para o capítulo 3, eu vejo o invencível propósito de Deus na vida do pregador e de seus ouvintes. E pensando sobre isso aqui, gente, eu quero destacar dois fatos. O primeiro fato, quando eu olho para o capítulo 3, é esse aí. O que nos chama a atenção, e louvado seja Deus por isso, é que a rebeldia humana, ela não pode frustrar os planos de Deus. Jonas foi rebelde. É um homem que não quer cumprir aquela missão que Deus o havia chamado. Mas o que nos chama a atenção é exatamente isso. É que a rebeldia do homem, ela não pode frustrar o plano de Deus. Nós vemos isso muito claro aqui no capítulo 3. Como vimos no capítulo 1, Jonas diz lá o texto que ele se dispôs quando Deus o chamou. Mas ele se dispôs para o quê? Para fugir da presença do Senhor. Conforme o capítulo 2, que o Anderson falou a semana passada, a rebeldia de Jonas o leva ao fundo do poço, o leva literalmente ao fundo do mar. Tanto que lá no capítulo 2, versículo 3, ele chega a orar assim. Ele fala para Deus que Deus lançou ele no profundo, no coração dos mares. É um homem que estava sendo disciplinado por Deus, mas nós vemos que mesmo encurralado pelas circunstâncias, Jonas, ele se dispõe a obedecer, mas ele ainda não quer mudar as suas atitudes. Nós estaremos vendo isso lá no capítulo 4. É um homem que ainda está em crise, é um homem que ainda está irado. Em vez de Jonas, o profeta, se alegrar pelo sucesso do seu trabalho, sabe o que Jonas faz? Jonas explode em ressentimento e se queixa. Ele está bravo, ele está em crise, ele quer lutar com Deus,
Jonas se zanga, sabe por quê? Porque Deus manifestou a sua graça lá em Nínive. Jonas é exclusivista, ele acha que a graça só era para ele, não era para ser compartilhado com os demais. Era um homem que estava empapuçado de sobremesa e não queria levar alimento para os famintos. A mentalidade exclusiva de Jonas priva esse homem da alegria e enche ele de ira. Ele fica bravo, porque o pensamento dele é mais ou menos o seguinte: já que os ninivitas não morreram, então que Deus me mate. Eu não quero ver um inimigo meu sendo salvo. Eles não morreram, Deus pode matar minha vida. É isso que ele vai falar no capítulo 4. Olha só, gente, o que eu vejo com isso. E eu não sei se vocês repararam nisso aqui. No capítulo 1, Jonas é como o filho pródigo. Por quê? Se você ler o relato do capítulo 1, Jonas é igualzinho o filho pródigo. Porque ele insiste em fazer as coisas do seu jeito. Deus chama ele e fala: não vou. Deus manda a tempestade, ele vai levando. É um homem que está duro. Nós não vemos no capítulo 1 esse homem fazer uma oração. No capítulo 1, Jonas é igualzinho o filho pródigo. Ele quer fazer as coisas do seu modo, porque ele se rebela, ele desobedece, ele vira as costas ao pai. Não foi isso que o filho pródigo faz? Jonas é assim. Ele se rebela, ele desobedece, ele vira as costas para Deus. E como que é a vida de alguém que vira as costas para Deus? É de descida contínua. É exatamente isso que acontece com Jonas. Enquanto que lá no capítulo 4, Jonas se parece mais, sabe com quem? Com o irmão mais velho do filho pródigo. Sabe por quê? Jonas lá é um homem crítico, é um homem egoísta, ele está irado e infeliz com o que estava acontecendo. Deus salvou a cidade de Nínive. Diz lá o texto no capítulo 4, versículo 11, de 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Alguns estudiosos acreditam que essa expressão de 120 mil pessoas se refere a criança só. Porque diz lá que eles não sabiam discernir da mão direita e da mão esquerda. Alguns creem que lá em Nínive tinha mais ou menos 600 mil pessoas. E diz o texto que Deus salva a cidade. Mas Jonas está bravo porque Deus salvou a cidade. Enquanto que os pagãos se derretiam, estavam sendo quebrantados por Deus, o profeta, o homem que conhecia Deus, se endurece. Ele fica bravo. Enquanto que os ninivitas, as pessoas que não conheciam a Deus, clamavam pela misericórdia, pela compaixão de Deus. Conforme o capítulo 3, versículo 9, Jonas, o homem que conhece a Deus, fica bravo. Ele fica irado por causa da mesma compaixão de Deus. Olha que contraste. Mas sabe o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a rebeldia de Jonas não frustrou o plano de Deus de levar a palavra de Deus até a grande cidade de Nínive. E louvado seja Deus por isso, gente. Que se a nossa teimosia fosse atrapalhar um trabalhar de Deus, misericórdia, né? Graças a Deus que Deus é soberano por isso. E Jó entendeu perfeitamente isso aqui lá no capítulo 42, quando ele fala assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele que está na soberania. Que Deus use a minha e a sua vida para nós sermos luz para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Tenha percepção. Fala: Senhor, aonde eu estou sendo rebelde com a ordem, com o chamado que o Senhor tem para a minha vida? Abre os meus olhos, me dá percepção, tato, para eu poder, Senhor, ter certo discernimento, para mudar determinadas coisas na minha vida. Mas o segundo fato que eu vejo no capítulo 3, e isso aqui também é impressionante, é que a graça de Deus é sempre maior do que o pecado humano. Devemos louvar a Deus por isso também.
A graça de Deus, ela é maior que o pecado humano. No capítulo 1, versículo 2, Deus falou para Jonas assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque, olha lá, em vermelho, a sua malícia subiu até mim. Os ninivitas eram muito maldosos, eles eram ruins. Vejam só, gente, que o pecado dos ninivitas havia subido ao céu. Os ninivitas estavam sob a ira de Deus por causa da violência deles, por causa da maldade deles. Mas no capítulo 3, nós vemos que maior do que a ira de Deus foi a graça de Deus. Maior do que a ira é a graça. E aqui eu aprendo o seguinte: aqui eu aprendo que mesmo quando a medida do pecado chega ao seu limite máximo, ainda assim existe perdão quando há humilhação. Que isso fique fixado no meu e no seu coração. Muitas vezes nós não temos ideia da graça de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 5,20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça nos humilha, gente. A graça revela para mim e para você quem verdadeiramente nós somos, como nós somos ruins, como nós somos maus. Não somos em nada diferente dos ninivitas. Mas a lição que nós aprendemos aqui é que mesmo quando a medida do pecado chega ao seu limite máximo, assim como era a minha e a sua vida também sem Cristo, mesmo quando isso acontece, ainda existe perdão quando a pessoa se prostra diante de Deus, quando a pessoa se humilha diante de Deus e reconhece que se não for Jesus, eu estou lascado, eu estou frito. É exatamente isso que o capítulo 3 mostra para mim e mostra para você. Não importa como está a sua vida hoje, não importa. Você pode estar vivendo as piores condições da sua vida, mas se você reconhecer o seu erro, reconhecer as suas falhas e se prostrar diante de Deus, se houver humilhação diante de Deus, aqui o texto está nos mostrando que ainda assim Deus revela a sua graça. Deus estende as mãos para você. Foi isso que ele fez com Adão lá no jardim do Éden. O homem está fugindo de Deus por entre as árvores do jardim. Gênesis 3,9 diz que Deus fala assim: onde estás? Para Adão. Nessa pergunta, nessa interrogação, é Deus estendendo as mãos para tirar Adão do lamaçal do pecado. Porque se Deus fosse deixar Adão à vontade, Adão nunca mais ia querer nada com Deus. A iniciativa da salvação sempre parte de Deus e nunca do homem. É isso que acontece no coração dos ninivitas, aqui no capítulo 3. É exatamente isso, gente. Nós vemos isso no capítulo 3, que a graça de Deus prevalece sobre a sua ira. Deus estava irado com os ninivitas. Fala: dispõe o profeta, vai lá até Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas quando o povo se arrepende, esse Deus que é justo derrama graça. Ele derrama graça. O juízo é suspenso e a misericórdia, a compaixão de Deus foi oferecida ali para aquele povo e foi manifesta. Gente, Deus, ele nunca rejeita o coração quebrantado e ele jamais manda embora aquele que procura abrigo nos seus braços. É isso aqui que o profeta não entende. Ou melhor, o profeta até sabia e conhecia perfeitamente quem era Deus. E é mais ou menos essa a ideia do profeta. Se eu for pregar em Nínive, Deus vai ter misericórdia deles. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Ele fala no capítulo 4, por isso que eu não teria ido lá, Senhor. Eu sabia que o Senhor ia salvá-los. Jonas é exclusivista.
capítulo 3. Aqui no capítulo 3, é interessante porque parece um replay, um repeteco do capítulo 1. Olha só, versículo 1 ao 2. Veio a palavra do Senhor, o quê? Segunda vez a Jonas. Segunda vez. Veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. No capítulo 1, Deus fala: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Mas agora no capítulo 3, Deus fala: vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Parece que nós já vimos isso no capítulo 1. Parece a mesma coisa, parece o começo, é um replay. Olha só, de volta ao ponto zero. Deus está ensinando o profeta algumas coisas. Jonas, ele teve que viajar bastante para voltar à estaca zero. Espera aí, Jonas, você não entendeu o propósito. Nós não entendemos o propósito. A ideia é para ser missional e fazer diferença aonde Deus te mandar. Deuteronômio 4 diz que Israel deveria ser luz para as nações. Filipenses 2 fala que nós precisamos viver como luzeiros no mundo. Da mesma forma como o profeta não entendeu o propósito, eu e você, muitas vezes, nós nos perdemos nesse propósito. Nós não entendemos o propósito. E o que nós precisamos fazer? Senhor, espera um pouquinho. Deixa eu me achar aqui. É muito corre-corre na minha vida que muitas vezes eu não estou tendo tempo para o Senhor. Deixa eu voltar ao ponto zero, à estaca zero. Qual é a essência do Evangelho? Por qual motivo mesmo nós nos reunimos aqui domingo após domingo? Por que é, gente? Nós precisamos entender o propósito e parar e fazer um check-up na nossa vida e dizer: Senhor, deixa eu voltar ao ponto zero, à estaca zero. E Jonas, ele teve que viajar bastante para isso, porque é o homem que estava se rebelando contra Deus. O capítulo 3 começa então do mesmo modo que o capítulo 1. Aqui nós aprendemos que para Jonas voltar à estaca zero, não significou na vida de Jonas regresso, não significou que ele estava andando para trás, mas para Jonas voltar à estaca zero, depois de tudo que ele aprontou, significou para ele progresso. Ele estava crescendo diante de Deus, mas o Senhor teve que discipliná-lo. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um recomeço na graça. Quem que nunca passou por isso? Quem aqui que está me ouvindo nunca passou por essa experiência de falar: Senhor, eu preciso arrumar algumas coisas aqui dentro. E Deus comissionou Jonas novamente, o que mostra para mim e para você o perdão e a restauração e o trabalhar de Deus na vida do profeta. Esse homem precisou recomeçar na graça. Deus, ele não somente perdoou o profeta Jonas, mas também Deus comissionou ele de novo. Por isso diz o texto que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. É segunda vez. Sabe o que nós aprendemos aqui, gente? Nós aprendemos aqui que o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. E se vocês notarem, na pregação de Jonas, Jonas não ofereceu chance alguma aos ninivitas. Deus não é o Deus da segunda chance. Deus não é o Deus que tinha perdoado Jonas, restaurado Jonas. Quando Jonas vai pregar aos ninivitas, ele age de forma diferente. Na sua pregação, ele não oferece
aos ninivitas chance alguma. No versículo 4, Jonas prega, ele anuncia o juízo iminente, o juízo da parte de Deus que estava para acontecer. E no anúncio da mensagem que Jonas faz aos ninivitas, ele não deixa nem um pouquinho de esperança para os ninivitas. O meu Deus é o Deus da segunda chance, mas eu não quero viver desse jeito. Do mesmo jeito que Deus aplicou a graça e a misericórdia na minha vida, quando Ele cuidou de mim, eu não quero falar isso para as pessoas. Jonas é esse. Deus, porém, tratou Jonas de forma diferente, só que Ele não quer transmitir essa graça aos ninivitas. Então, tendo fracassado na sua primeira missão, no capítulo 1, Deus oferece agora, no capítulo 3, uma segunda chance a Jonas. Jonas, ele recebe de Deus a proposta de um novo começo. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu penso sobre a graça de Deus, eu aprendo que Deus, ele não recordou a Jonas o seu fracasso, e tampouco lhe chamou a sua atenção fazendo-lhe ameaças. Ó Jonas, lembra que você pisou na bola comigo? Deus não faz isso. Deus, ele não faz isso. Deus, ele simplesmente concedeu a Jonas uma nova oportunidade, porque Ele é o Deus da restauração, o Deus da segunda chance, o Deus de novos começos. Pensando sobre isso aqui, no que Deus faz na vida de Jonas, eu vejo que quem foi lançado no fundo do mar dessa vez aqui não foi Jonas. Quem foi lançado no fundo do mar agora foi as falhas de Jonas. Esse é o nosso Deus. A Bíblia fala que o nosso Deus tem prazer na misericórdia. As falhas de Jonas é lançado ao mar. Exaltino Filho, ele diz algo muito interessante. Ele fala que o fato de Deus ser bondoso, é preciso entendermos isso aqui, gente, que o fato de Deus ser o Deus da restauração, o Deus da segunda chance, o fato de Deus ser um Deus bondoso, concedendo uma segunda chance, não deve ser um estímulo à resistência. A obediência é a melhor maneira de prevenir desastres. A pessoa que diz assim, eu vou pecar porque eu sei que Deus vai me perdoar. Obviamente que essa pessoa não faz a ideia da maldade do pecado e ela também não faz ideia da santidade de Deus. Até porque alguém que conheceu o Evangelho nem deve ter esse tipo de pensamento. Nós erramos, gente, à semelhança de Jonas, e muitas vezes eu e você também tomamos os nossos navios para Tarsis. E Deus sabe disso, você sabe disso. Muitas vezes nem a pessoa mais íntima que convive com você sabe de determinadas coisas horrorosas que você faz, mas Deus sabe. Muitas vezes nós pisamos sim na bola com Deus, mas sabe o que me chama a atenção e me humilha? E nós vemos isso em vários relatos e casos e exemplos da Bíblia. É que Deus, Ele é especialista em lidar com ex-fracassados. Vocês já pensaram nisso aqui? Jonas aqui não está sendo uma exceção em relação a isso. Deus, Ele gosta de lidar pessoas ex-fracassadas. O caso de Jonas não é exceção. Eu lembro de alguns personagens bíblicos, dos quais nós conhecemos muito bem. Abraão, grande homem de Deus, mas teve os pés de barro, porque a Bíblia diz que todo grande homem de Deus tem os pés de barro, pisa na bola, e não crê na promessa de Deus, e mente. Deus usa esse homem. Moisés, assassino, Deus levanta ele para ser o líder da nação de Israel. Davi, Atos 13, 22, chega a chamar Davi de homem segundo o coração de Deus, um homem que pisou na bola, adulterou, matou, quebrou os mandamentos claros da palavra de Deus, mas Deus usou Davi de forma poderosíssima. O apóstolo Pedro, um homem que andou com o mestre 3 vezes, por 3 anos,
nega Jesus 3 vezes. E lá em Gálatas capítulo 2, ele nega Jesus 4ª vez, porque lá ele quer viver de forma diferente do Evangelho, negando de novo o Salvador. E Deus usa o apóstolo Pedro para ser quem ele foi. Sabe de outros exemplos de pessoas assim? Eu, vocês. Mas sabe o que é glorioso pensarmos nisso aqui? O glorioso é ver que ainda assim Deus perdoa os ex-fracassados, os restaura e os usa, mesmo nas suas falhas, quando há humilhação, quando há mudança de vida. Deus continua usando. Gente, quando nós caímos, o inimigo, ele quer que eu e você acreditemos que o nosso ministério chegou ao fim e que não tem mais esperança de recuperação. Mas o que a Bíblia está mostrando aqui para mim, está mostrando para você, que o nosso Deus é o Deus da segunda chance, é o Deus de um recomeço. Davi, no Salmo 103, olha o que ele chegou a dizer, que Deus, ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Quem está falando isso aqui, gente, foi Davi. Um homem que tinha passado, um homem que tinha experimentado o cuidado especial da vida dele. No capítulo 1, Deus então, ele fala para Jonas clamar contra a cidade. Agora, no capítulo 3, Deus disse para Jonas proclamar contra a cidade. Aqui, gente, não é que Deus tivesse mudado de ideia, não. Jonas ainda deveria começar com a mesma mensagem de julgamento, denunciando o pecado daquele povo malvado, que eram os ninivitas. Mas sabe o que é formidável aqui? O que é maravilhoso aqui é que a própria experiência de Jonas, dentro e fora do peixe, fala a respeito da possibilidade do perdão e da restauração e bênção depois do juízo de Deus. A própria experiência de Jonas, a própria presença de Jonas ali, era uma pregação aos ninivitas, que falava mais ou menos assim: ninivitas, olhem para mim. É como se Jonas estivesse falando, a presença dele ali. Ninivitas, olhem para mim. Lembra que eu pisei na bola? E mesmo assim Deus cuidou de mim. Eu ia morrer afogado, Deus preparou um peixe para me salvar. E aqui eu estou. Mesmo sendo rebelde do jeito que eu fui, Deus foi gracioso comigo. Olhem para mim, ninivitas. Perdão e restauração são possíveis, mesmo para vocês que desobedecem a Deus e fogem dele. Olha o que Deus faz na sua soberania. A própria presença de Jonas ali em Nínive era uma mensagem de esperança para eles, para os ninivitas. Então eu chamo a sua atenção para vermos o conteúdo da mensagem de Jonas. Diz lá o versículo 3 e 4: levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Olha o conteúdo da mensagem de Jonas: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Vejam aqui, Jonas, ele leva uma mensagem de juízo, e não tem qualquer menção à compaixão e à misericórdia de Deus. Ele simplesmente fala: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Olha só, era agradável para o profeta Jonas o fato de Nínive ser uma candidata ao fogo do juízo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra, 2 cidades terríveis aos olhos de Deus. Então era confortável, agradável para Jonas, Nínive, ser candidata ao fogo do inferno, como as 2 cidades foram. Jonas queria a condenação dos ninivitas, não queria ver eles salvos. Jonas, ele tinha sido o alvo da graça de Deus,
Mas quando ele vai pregar aos ninivitas, ele não anuncia nada da graça de Deus. Que ingratidão! Que injustiça! Ele sabia que Deus era o Deus da segunda chance, porque Deus tinha tido misericórdia dele próprio, de Jonas. Mas Jonas não anuncia nada da graça. Só lembrando, gente, que Jonas é uma representação da desobediência do povo de Israel. O que Deus queria mostrar com isso? Que Israel era pior que as nações vizinhas. Como eu falei, o povo tinha sido chamado para ser luz às nações que não conheciam a Deus. Mas esse povo que tinha chamado para ser luz, tinha dificuldade de ser luz. Esse é o profeta Jonas, esse sou eu, esse é você. Jonas, ele foi alvo do perdão de Deus. Mas sabe o que é triste? Ele foi alvo do perdão de Deus, mas ele não cogita nem um pouquinho de ver os seus ouvintes recebendo o mesmo perdão. Ele não quer isso para os ninivitas. Jonas, ele sabia se alegrar no favor de Deus, mas não queria ser instrumento da graça de Deus para a vida de outras pessoas. Ele não queria. Jonas, ele prega aqui no capítulo 3, versículo 4, uma mensagem de juízo, sem abrir a janela da esperança. É 40 dias, e essa cidade vai ser subvertida. Jonas, ele trovejou a lei nessa sua mensagem, mas ele não ofereceu a chuva restauradora da graça. É isso que o profeta faz. Jonas, ele prega um sermão com apenas 5 palavras no hebraico, e nessas poucas palavras havia tonelada de condenação e nenhum grama de restauração, de graça. É isso que o profeta faz. Olha só, gente, a mensagem de Jonas foi essa mensagem de condenação. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que ele faz aqui? Ele avisa os ninivitas que num período de 40 dias, a grande cidade de Nínive seria varrida pelo fogo de juízo de Deus. E só lembrando, gente, que 40 é o número empregado na Bíblia com relação à prova, tá? 40 dias é o número empregado na Bíblia com relação à prova. Por exemplo, eu coloquei ali o dilúvio. O dilúvio, ele dura 40 dias. Moisés, ele fica 40 dias no Monte Sinai. Êxodo nos mostra isso. Elias, quando ele foge para o Monte Horebe, quantos dias ele fica lá? Ele fica 40 dias, e falando a respeito do Senhor Jesus, na sua tentação, ele foi tentado 40 dias no deserto. Então essa palavra 40, ela é empregada com relação à prova. E a palavra subvertida no hebraico, o abak, é a mesma palavra que foi empregada quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 19, 2 cidades pecaminosas diante de Deus, e diz lá o texto que Deus subverteu aquelas cidades, ou seja, destruiu, acabou. E essa palavra subvertida, ela também nos traz a ideia de algo ser virado de cabeça para baixo. O que Jonas faz no conteúdo da sua pregação? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Sabe o que Jonas faz? Jonas, ele queria ver a cidade de Nínive sendo devorada pelo fogo do juízo e sendo virada de cabeça para baixo. Esse é o coração do profeta. Jonas foi alguém que foi alvo da graça de Deus, mas ele não quer ser canal dessa graça. Ele quer ver os ninivitas sendo destruídos. Para terminar, o anúncio da mensagem de Jonas. O testemunho da vida de Jonas, talvez dado por outras pessoas, gente, que viram ele ser vomitado do peixe, né? Provavelmente testemunhas acompanharam isso, né? Então o testemunho da vida de Jonas, acompanhado de pessoas que viram isso, era a evidência da graça de Deus. Era mais ou menos assim: quando Jonas chega em Nínive para pregar, o raciocínio era assim, que ali estava pregando um homem que tinha desobedecido a Deus, ali estava pregando um homem que tinha sido engolido pelo peixe, e que ainda assim Deus permitiu ele viver.
Olha a lógica nisso aqui. Os ninivitas poderiam tranquilamente raciocinar o seguinte: se Deus teve misericórdia desse homem, de Jonas, que desobedeceu a Deus, aprontou tudo o que ele aprontou e ainda ele está vivo, Deus também pode ter misericórdia de nós. É isso que os ninivitas vão dizer no capítulo 3, versículo 9. Quem sabe Deus ainda vai manifestar a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia em nós, mesmo sendo ruim do jeito que eles eram. Por mais que a mensagem de Jonas foi de juízo, gente, olha que interessante isso aqui. Por mais que a mensagem dele foi de juízo, a vida do profeta Jonas era um anúncio. A vida do profeta Jonas era uma pregação da graça de Deus e da bondade de Deus sobre as pessoas. Já pensou que legal? Ele vai lá bravo e anuncia juízo, mas a presença dele ali era um anúncio da graça. Deus mesmo tinha preservado ele, tinha livrado ele da morte, e ele está lá pregando. Então os ninivitas poderiam raciocinar: esse homem fazendo tudo que ele fez, aprontando tudo que ele aprontou, Deus ainda aplicou na vida dele a misericórdia e a graça. Olha o que Deus faz na sua soberania, né? É isso aí. Então, lá em Lucas 11, o Senhor Jesus fala que Jonas foi um sinal para os ninivitas. Provavelmente, gente, Jonas foi acompanhado de marcas no corpo também, além das testemunhas. Porque, segundo alguns teólogos, os estudiosos comentam que os sucos gástricos do estômago do peixe devem ter feito algumas marcas no corpo de Jonas. Então Jonas chega em Nínive com essas marcas no corpo, somado mais as testemunhas que tinham presenciado o fato dele ter sido vomitado pelo peixe. Aquilo foi um sinal. E só lembrando que sinal era aquilo que chamava a atenção do povo e mostrava o quê? Ser de Deus a mensagem que estava por vir. Então quando Deus faz o peixe vomitá-lo ali, aquilo chamou a atenção do povo. Olha o que Deus faz. Em Lucas 11, o Senhor Jesus disse: porque assim como Jonas foi sinal, olha a palavra aí, para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Versículo 32, Jesus continua dizendo: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Olha agora. E eis aqui está quem é maior que Jonas. Gente, o que acontece com o profeta Jonas é um tipo do que aconteceu com Cristo. Porque a Bíblia nos diz que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Senhor Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso aqui aponta para a sua morte. Motivo pelo qual nós somos salvos hoje. Motivo pelo qual a nossa vida deve ser um anúncio da graça. Quando Jonas é vomitado pelo peixe, ali aponta para a ressurreição. Jesus ressuscitou, gente. Essa é a mensagem que nós devemos levar por onde andarmos. Essa é a ideia que eu quero pensar com vocês, que a nossa vida tem que ser uma pregação da graça. Da mesma forma como Deus poupou, preservou, cuidou do profeta Jonas, e ali ele estava pregando. Você não consegue ser esse anúncio da graça por onde você andar? De dizer para as pessoas o que Cristo fez na sua vida, o que Cristo está fazendo na sua família. Essa é a ideia de nós sermos missionários. Eu quero pensar com vocês o seguinte: que eu e você, nós estamos vivendo hoje na época daquele que é maior que Jonas, Jesus. É impossível nós ficarmos quietos. A nossa vida precisa ser esse anúncio, precisa revelar essa graça. Para terminar, e a pergunta de reflexão para essa semana, baseado em tudo o que nós ouvimos aqui do profeta Jonas, a sua vida tem sido um anúncio da graça de Deus? Pense nisso.
Será que nós conseguimos transmitir às pessoas o que Deus tem feito na nossa vida? O fato é, gente, que muitas e muitas vezes a atitude do profeta Jonas está debaixo da minha pele e está debaixo da sua pele. Nós temos aquela tendênciazinha de querer criticar o profeta, mas essa mesma dificuldade do profeta é que eu tenho, é que você tem. Compartilhe a graça. Isso é no seu trabalho, no lazer, por onde andar. Faça isso. Pensa sobre isso, gente, no decorrer dessa semana. E lembre que você é alguém que já se alimentou. Você é alguém que já está na sobremesa. Já está empapuçado de sobremesa. Mas existem pessoas que ainda nem se alimentou. Existem pessoas que ainda nem ouviu falar do alimento que sacia a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual, Jesus. E nós somos exatamente como aquelas pessoas que estavam assentadas na mesa no começo da mensagem. Já nos alimentamos, já estamos cheios, já comemos até sobremesa. Só que tem gente do nosso lado, gente perto de nós, que nem ouviu falar de Jesus. Pensa nisso. Que Deus nos dê uma ótima semana, gente. E que esse desafio de sermos missionários esteja no nosso coração e na nossa vida. Porque foi exatamente para isso que o Senhor Jesus nos salvou e nos chamou para irmos por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Senhor, muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa demais para nós. Pai, eu sei que nós caímos no mesmo erro e nós pisamos na bola, Pai, como aconteceu com o profeta Jonas. A mesma graça que nos salvou, que nos poupou, que nos preservou, é dessa mesma graça que muitas vezes nós temos dificuldade de compartilhar com os demais. Pai, obrigado porque o Senhor faz todas as coisas, não dependendo do homem, não dependendo de nós. Mas eu peço por cada um aqui, Pai, começando por mim primeiro, que o Senhor me dê sabedoria, percepção, tato, discernimento, para ver o que realmente precisa ser mudado na nossa vida. E nos ajuda, Pai, para fazer diferença onde o Senhor nos levar, falando da Tua palavra, porque nós sabemos, ó Pai, que existem muitas pessoas que estão famintas, que ainda não comeram nada. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.